Alô, amigos, eu sou José Inácio Werneck, estou em Avon, Connecticut, Estados Unidos. Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, Rio de Janeiro, Brasil. Hoje é o dia 6 de dezembro de 2025. Novaes, antes de nós começarmos a nossa conversa, eu quero explicar uma coisa que eu disse no ano passado, porque algumas pessoas fizeram uma observação. Quando eu disse que era uma vergonha um país importante como os Estados Unidos elegerem um criminoso para a sua presidência e que os Estados Unidos iriam perder muito prestígio perante o mundo. Houve quem falasse, e o Lula? Acontece que os casos não são bem iguais. O Lula foi condenado, houve um processo judicial contra ele, apresentou-se à prisão, foi à prisão, e o processo depois foi revisto pela justiça brasileira, encontraram irregularidade e parcialidade por parte do juiz Sérgio Moro. O Donald Trump, ele simplesmente desobedeceu, ignorou, até zombou do sistema judicial americano. Ele foi achado culpado em 34 acusações por um tribunal de seus pares, um tribunal de júri, um tribunal popular, não foi um juiz singular. Foi condenado, o juiz não deu a sentença simplesmente porque, como ele foi eleito, ele não pode ir para a prisão, ele já está eleito, ele não pode ir para a prisão. E há outros 3 processos contra ele que, quando ele deixar a presidência, continuarão a fluir, deverão continuar a fluir, apesar de toda a resistência da Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, são casos diferentes e, além disso, é preciso ressaltar que o Brasil nunca teve a pretensão de ser um líder mundial, né? Líder mundial, líder do mundo livre. O Brasil não tem essa pretensão, os Estados Unidos têm. São situações bem diferentes. Agora, eu acho que eu gostaria de ouvir o que você tem a me dizer sobre o Botafogo. Eu estava pensando, inclusive, que nós íamos começar este programa falando do Botafogo. Então, E não estamos era nem começando. falando pouco, porque o Botafogo ganhou no domingo e ganhou na quarta-feira. Então, e vai Agora, ganhar agora na tem a próxima. chance de ser o campeão brasileiro nesse fim de semana. É verdade. E a gente conta aqui com a adversidade, o conflito entre os torcedores do Palmeiras e os torcedores do São Paulo. Eu duvido muito que o São Paulo, é claro que o São Paulo não vai fazer corpo mole para perder o jogo, e isso aí não seria nem honesto. Mas talvez não jogue com a mesma disposição com que o Fluminense vai jogar contra o Palmeiras, que o Fluminense está com água no pescoço e precisa de um bom resultado, talvez um empate. Eu estou prevendo um empate do Fluminense com o Palmeiras. Mas o Botafogo, aquela vitória sobre o Internacional, eu acho que ela prenunciou a conquista do campeonato, porque o Internacional martelou o Botafogo o tempo todo, mas não chegou lá. Agora, eu queria falar era sobre a vitória na Libertadores. O Botafogo jogando com 10, É, mais de 90 minutos, porque é o incrível, Gregory incrível. foi expulso com É. 25 segundos ou coisa parecida, e o Botafogo conseguiu, jogando com 10, ganhar de 3-1 do Atlético Mineiro. Isso é um negócio fantástico. Agora, passamos por 2 sustos. E eu quase desliguei a televisão logo no primeiro lance em que o Gregory foi expulso. Eu digo, porra, 1 minuto de jogo, esse cara é expulso, acabou. Vou desligar e vou É, fazer outra coisa, vou fazer palavras cruzadas. é. E depois, no primeiro minuto do segundo tempo, quando o Atlético Mineiro fez o primeiro gol. Eu Eu digo, acompanhei porra, daqui. ainda tem mais 45 minutos para a gente sofrer aí essa pressão que o Um Atlético. homem a menos, é. Pois é, pô, foi difícil e foi Não, empolgante, foi não, não, emocionante. não, eu acho que foi realmente uma coisa marcante. Agora, o Botafogo vai para o Campeonato Mundial de Clubes agora, né? Nesse fim de ano. Provavelmente, né? Espera-se vá enfrentar o Real Madrid na final. E no ano que vem, 2025, o Botafogo já está inscrito na primeira Copa do Mundo da FIFA para clubes de futebol do mundo inteiro. Né? E eu O estou aqui com as Botafogo, chaves, olha. eu sei, o Botafogo ano que vem vai jogar 7 torneios, a começar pelo Campeonato Carioca e por aí vai. E Copa do Brasil, e Brasileirão, e Recopa, e Libertadores, e esses jogos na Europa também, do Mundial de Clubes. São 32 clubes. Pô. E eu E estou vendo quatro. aqui, ó, Grupo B, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid,
Botafogo e Seattle Sounders, que é o time dos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos tem o Seattle Sounders e tem também o Inter Miami. É, o time do Messi, né? É, o time do Messi que entrou pela janela, né? Porque, na realidade, o time do Messi foi eliminado logo na primeira rodada da decisão do Campeonato Americano. Tinha sido o líder ao longo da temporada, mas logo na primeira rodada dos chamados playoffs, porque aqui é um sistema misto. Eles têm por pontos ganhos e depois tem o mata-mata. E o Botafogo, não, o Inter Miami do Messi foi eliminado. Então entrou assim um pouco na base do favoritismo. Mas vamos ver o que, que vai acontecer. O fato é o seguinte: o John Textor deve estar muito satisfeito, porque ainda hoje saiu hoje ou ontem, saiu uma matéria no Economist da Inglaterra, dizendo que realmente foi um grande investimento que ele fez. Foi. Porque ele botou lá, eu acho que 63 milhões, e com esses resultados todos que o Botafogo vem conseguindo, e mais esse Mundial de Clubes, de que vai participar, e mais a decisão do campeonato, atual Campeonato Mundial de Clubes, sem ter a grandeza que vai ter no ano que vem, mas que o Botafogo pode pegar o Real Madrid. Tudo isso vai trazendo muita receita para o Botafogo. O Botafogo ganhou 130 milhões É, ao conquistar a Taça Libertadores. então eu acho que. E outra coisa que eu achei muito curiosa foi que o Milei, da Argentina, começou a dizer que os clubes argentinos precisam adotar o método das SAFs, né, as Sociedades Anônimas de Futebol do Brasil, que tem aí o Botafogo, o próprio Atlético de Madrid, o Vasco da Gama. Se bem que no O caso do Atlético de Vasco Madrid, não. Atlético O Mineiro, Atlético perdão. Paranaense. Não, Atlético Mineiro também, né? Atlético Mineiro também é uma SAF. E tinha Eu o não sei se o Cruzeiro. Atlético Mineiro É, mas eu sei é, que o Atlético Paranaense é uma SAF. é. Bem, E, e- até o Vasco da Gama, se bem que no caso do Vasco da Gama, parece que a turma que investiu dinheiro, a empresa que investiu dinheiro no Vasco da Gama foi à falência. Mas parece que essa fórmula da SAF é uma fórmula vitoriosa. Você que está aí no Brasil pode me falar melhor sobre isso. não, não. Aquela empresa 777 americana que negociou com o Vasco aí, a SAF, ela não foi para frente. Aquele acordo não foi para frente. Então, agora, no momento, tem um grego que é dono, inclusive, de um time da Inglaterra, eu acho que é o Nottingham Forest, e dono de um time em Portugal, eu acho que é o Averos. E Tem um esse grego grego, eu e acho tem que agora o Pedro está levando para lá. entrou na parada também um italiano, que é É, dono do Sampdoria, se não me engano. e ele está levando para o novo clube dele na Inglaterra o Edu Gaspar. Você deve se lembrar dele, que Lembro foi do dele, Arsenal, foi jogador do Arsenal, daquela campanha invicta do Arsenal, The Invincibles, e depois tornou-se o diretor técnico. técnico do Arsenal. Vai sair e vai para aí, o Nottingham Forest, né, que você falou. Acho que é. Isso mostra que essa fórmula realmente está sendo bem sucedida no mundo inteiro. Basta encontrar os milionários certos para Ah, desenvolver a fórmula, né? certo, certo. Porque precisa ter muita bala na agulha para bancar uma, um projeto como esse. É. Precisa. Agora, Novaes, falando em milionários, nós tivemos aqui há 2 dias, aqui na cidade de Nova York, às 6h45 da manhã, um caso quase que inacreditável, né? Tirado assim de um filme. É, um cidadão foi lá e matou o CEO, o Chief Executive Officer, de uma das É, maiores empresas dos Estados Unidos, a United Healthcare, com 2 tiros nas costas. E agora está uma caçada policial no país inteiro. Ainda não acharam o cidadão, embora tenham muitas fotos dele. E, é. e ficam as especulações. Quem é esse camarada que matou o Chief Executive Officer da United Healthcare? Por que, que ele matou? Eu acho que por que ele matou está muito explicado nas 2 palavras que ele gravou nas balas Nas com que ele balas. botou. Ele É, botou deny and delay. Negue e adie, porque é. isso é um dos problemas do sistema de saúde dos Estados Unidos, Novaes, é o que Mas mora. nós temos problemas de saúde, nós temos inúmeros problemas aqui com essas empresas de saúde aqui no Brasil. E deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu Fala, acrescentar antes que você acabe falando o programa inteiro. Deixa eu lhe dizer que aqui também houve uma situação absurda de um diga. policial em São Paulo
que jogou um cidadão da ponte, em cima da ponte, lá na cidade de São Paulo. Eu vi, E, eu vi. pois é, e o Tarcísio, que é o Tarcísio Freitas, que é o governador, que é um bolsonarista de carteirinha, não recriminou o cara no primeiro momento. Achou até que, pô, o cara saiu muito bem porque o sujeito foi jogado da ponte, uma ponte de pouco mais de 3 metros, e não morreu. E aí eu escrevi uma crônica sobre isso, que a Secretaria de Segurança de São Paulo, que, aliás, está primando por uma violência brutal, exagerada, deu um curso para os seus policiais para, quando jogarem as pessoas da ponte, jogarem de uma forma, com habilidade e com destreza, de forma que essas pessoas não morram, que elas possam cair da ponte em pé e sair andando. Talvez devam julgar as pessoas com uma almofada para amortecer a queda, ou até um pequeno paraquedas, né? Seria Não, uma... inclusive o Tarcísio, que foi o pai da ideia, ele aconselhou, inclusive, a milícia do Rio de Janeiro, que está disposta a trazer aqui para o Rio esse projeto de jogar as pessoas de cima da ponte. O Tarcísio Freitas disse isso. Disse: olha, vocês, quando jogarem da ponte Rio-Niterói, tem um vão de 76 metros de altura, você não pode jogar eles de qualquer maneira, porque isso é uma maldade. Pô. Vocês amarrem pelo menos uma boia no pescoço deles para jogarem, pô, para ele ter uma chance O lá embaixo. defunto fica boiando, exato. O cadáver fica sobre as águas. Agora, realmente, agora deixa eu explicar. Realmente, o sistema de saúde dos americanos padece de um capitalismo delirante, porque esses altos executivos basicamente são pagos para extorquir dinheiro dos incautos que compram, né, fazem o seguro com as suas empresas, e depois as empresas negam sistematicamente. Toda vez que você precisa de uma operação, você está morrendo no hospital, isso e aquilo, aí eles usam a tática do deny and delay. Negue e adie, negue e adie, negue e adie. Vai empurrando para frente, o cidadão morre. Sabe quanto dinheiro ganha ou ganhava este Chief Executive Officer da United Healthcare? No ano passado, ele ganhou, no total, no ano, 10 milhões e 800 mil dólares. Isto dá quase 1 milhão de dólares por mês. Então, o cidadão ganha 1 milhão de dólares por mês para ser o homem que nega tudo que vem pela frente. Então, o que acontece é o seguinte: a polícia está no encalço desse cidadão, não se sabe ainda quem ele é, mas a reação que tem ocorrido nas redes sociais tem sido inteiramente a favor do assassino. Entendeu? As pessoas das redes sociais estão dizendo: é isso mesmo, tem que matar esses caras. É inacreditável, mas é o que está ainda Eu hoje, acredito, eu tem acredito, uma reportagem sobre isso. eu Isso é um acredito. capitalismo delirante. Você está falando de capitalismo delirante, então agora deixa eu entrar com esse papo aqui. O Diga. que acontece é que o Brasil está vivendo uma fase, do ponto de vista da economia, como nunca viveu nos últimos anos. O PIB do Brasil, desse último trimestre, vai ser semelhante ao PIB da China. Da China? O desemprego caiu a níveis históricos, nunca esteve tão baixo desde que eles começaram a fazer esse levantamento aí. O desemprego aqui está a 6, uma fraçãozinha qualquer. E agora veio notícias de que a miséria também diminuiu aqui no Brasil. A miséria, e eles taxam como miseráveis aqueles caras que ganham R$ 209 por mês. E a pobreza também diminuiu. Qual é o Mas salário mínimo no Brasil? o mínimo atual é R$ 1.400, 1.400 e pouco, alguma coisa desse É. tipo. E o que acontece é que a pobreza também diminuiu. Hoje são só 60 milhões de pobres que ganham até R$ 600 mil, Bom, 600 e já é um pouco. número absurdo, né? É um 60 número absurdo. Não, mas aí o pior de tudo é isso, é que a desigualdade não diminuiu, porque os pobres ficaram menos pobres, mas os ricos ficaram mais ricos. Então, a desigualdade aumentou, apesar desse avanço aí, e que o Lula proporcionou aí para os menos favorecidos. E tem gente que reclama. Aliás, aquele pessoal lá daquela rua lá de São Paulo, que virou a Wall Street brasileira, Faria Lima, né? Avenida Faria Faria. Lima, pois é. Outro dia até o José Augusto Barcelos, que nos assiste nos Estados Unidos, ele mora em Massachusetts, mora em Cambridge, onde fica a Universidade de Harvard, ele até Uhum. fez essa observação no Facebook, que você dizia que não se lembrava o nome, e ele falou: é a Faria Lima.
É, o Faria Lima. Pois Wall é, Street e do a Faria Brasil. Lima concentra o mercado brasileiro. O mercado é o coração do capitalismo. Então, o mercado está achando ruim tudo isso que o Lula está fazendo. Porque é o Lula, evidentemente, não é? Porque é um governo dito ou tido como governo de esquerda, que eu nem assino embaixo dessa questão. Mas e tem gente, agora mesmo está a coluna aqui da Vera Magalhães, que é uma colunista aí do Globo, dizendo que o mercado está chiando, está torcendo o nariz. Quer dizer, então eu não sei o que esses caras estão querendo. A gente diminui a pobreza, diminui a miséria, diminui o desemprego, pô. Aumenta o PIB do Brasil. Não, precisa tomar cuidado, porque se o PIB crescer demais, aí vem uma inflação, e a inflação. E também esse PIB que cresceu, cresceu em cima dos gastos de família, então isso não conta muito, blá, 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 blá. Então, sabe, estão sempre O PIB que encontrando uma cresceu. maneira de Peraí, ferrar o o PIB, governo. o PIB que cresceu, cresceu em cima de quê? Não, de gastos de Ah, família, certo, 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 de certo. consumo de família. É. Então, eles acham que isso aí é muito pouco, tinha que crescer em cima das indústrias, em cima dos serviços. Também cresceu em cima disso, mas em proporções menores. Então, nunca está satisfeito, porque não é um governo que convém a Faria Lima, né? Porque ali está o coração do capitalismo, que é tão delirante ou mais do que os americanos, do que o dos americanos. Copiam, né? Porque o Brasil copia tudo que é feito nos Estados Unidos. E ninguém precisa ser um gênio para compreender que a maneira de fazer uma economia e um país crescer é trazer para consigo a massa pobre. Então você fala 60 milhões ainda que estão abaixo da linha de pobreza, então tem que trazer essa massa para a economia nacional, porque eu espero que um dia eu possa chegar ao Brasil, porque eu frequentemente faço as minhas viagens ao Brasil, e espero chegar, pegar um carro e não encontrar aquelas pessoas fazendo malabarismo, equilibrando bolinha no nariz e ou vendendo balinha em cada sinal de trânsito que você para. Porque numa sociedade economicamente justa, você não precisa que as pessoas tenham que recorrer a isso para conseguirem se alimentar. Então, Mas não vai ter nunca, Zé Inácio, não vai ter nunca uma sociedade economicamente justa montada em cima desse sistema econômico, porque esse sistema econômico é injusto. Ele estimula a desigualdade. É por isso que diminui o número de pobres e aumenta o número de ricos. Então, não dá na mesma, não altera em nada. A desigualdade permanece ou cresce mais até. Quer é, dizer, eu não acho que isso aí a gente deveria recorrer a um sistema socialista ou comunista ou coisa parecida. Não é isso. Mas tornar esse capitalismo aqui, que nos afoga, mais humano, mais social, talvez inspirados nesses regimes lá da Escandinávia, porra. Eu não sei, mas eu acho que a gente não vai ver, e não sei se os filhos e netos irão ver, um Brasil mais justo. olha, outro dia eu vi no Facebook o comentário de uma pessoa que até é minha amiga, mas dizendo o seguinte: que saudades dos tempos, né, da década de 70, etc., em que você podia andar pelas ruas tranquilo, sem ser assaltado, sem isso, sem aquilo. Então, as pessoas estão querendo dizer que para haver uma segurança pública, é preciso haver a repressão, a ditadura. Quer dizer, como é que você falou em países escandinavos, como é que a Noruega, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca, esses países têm segurança sem precisarem recorrer à ditadura para manter o povão lá nas suas tocas e não sair nas ruas para assaltar as pessoas de bem, entre parênteses, quer dizer, entre aspas. Quer dizer, é porque as pessoas no Brasil são miseráveis e isso é que alimenta o crime, é É a evidente, pô, miséria é nacional. evidente. É evidente que é isso que alimenta o crime. Agora, eu quero fazer duas observações aqui. Primeiro, porque deve estar sendo assinado agora, lá em Montevidéu, no Uruguai, o acordo do Mercosul com a União Europeia. Eu ia falar sobre isso. Levaram 25 anos negociando e o Macron está lá na França, porra, cuspindo marimbondo, porque. Ele está cuspindo marimbondo porque os agricultores Isso, são muito fortes. E é. agora esse acordo ele chegou agora, digamos, ao seu ponto final. Os países concordaram e vão levar adiante, apesar da resistência do Macron, que aliás está fazendo um pouco de resistência também para a arquibancada. Ele Ele sabe que está no meio de uma crise política, né? Inclusive, o primeiro-ministro dele foi,
foi mandado para escanteio, pô. Exato. Então ele está fazendo um pouco de jogo para a arquibancada. Agora, esse acordo saiu agora em grande parte, não, em alguma parte, como reação, quer dizer, já estava para sair, mas agora, então, foi precipitado, digamos, a finalização desse acordo pelas ameaças do Donald Trump. O Donald Trump está fazendo ameaças não apenas ao Brasil e a outros países, mas aos países, além da China, aos próprios países europeus, com tarifas ou impostos de importação. Então, esses países estão procurando uma saída que não seja os Estados Unidos. Eu já falei aqui no passado e vou repetir. O segredo da pujança econômica dos Estados Unidos está no tratado, no acordo de Bretton Woods, depois da Segunda Guerra Mundial, assinado em Nova York, que tornou o dólar a moeda de conversão universal. Isso é que dá a força. Todo mundo no mundo inteiro tem que comprar e vender em dólar. O dólar é o ditador da economia mundial. Daí vem a força dos Estados Unidos. E o Donald Trump fazendo essas ameaças porque ele viu o que os BRICS estão pensando em fazer. O que é que os BRICS estão pensando em fazer? Criar uma moeda entre eles, justamente para fugir da área do dólar. Quer dizer, então, eu estava lendo hoje um artigo no New York Times dizendo o seguinte: essa ameaça do Trump ela é perigosa para os próprios Estados Unidos, porque ela vai acabar desaguando numa reação exatamente disso, dos países do BRICS e de outras áreas econômicas que vão procurar fugir da área do dólar, vão procurar maneiras de amenizar essa verdadeira ditadura econômica exercida pelo dólar. Quer dizer, isso no fundo e no fim pode ser prejudicial para os próprios Estados Unidos. Não duvido, não duvido. Eu acho que é isso mesmo que vai acontecer. Agora, eu queria falar era o seguinte, que, aliás, eu comentei isso com você no programa anterior. É a discussão que está havendo no Supremo em torno da responsabilização das Big Techs pelas ofensas, e pelas agressões e pelas ilegalidades. Quer dizer, isso é um absurdo. Você não pode. Primeiro, eu não sei como é que isso funciona em 197 países, mas eu sei que essas Big Techs estão em 197 países, que é o número que consta lá da ONU. Como é que esses caras, como é que essas Big Techs vão conseguir controlar a liberdade de expressão a ponto de parar quando o país se achar ameaçado pela ditadura, se achar escorraçado com a sua democracia? Como é que isso vai ser feito? Como é que uma fake news pode ser provada através de uma dessas Big Techs que é uma fake news? Pode ser uma fake news aqui no Brasil e não ser uma fake news lá no México. Quer dizer, é um disparate, na minha opinião. Eles estão querendo, inclusive, acabar com o artigo 19 como é que se chama aquilo? Do Marco Civil da Internet. E o artigo 19 diz que a responsabilidade das Big Tech só virá a responsabilidade se ela não cumprir as decisões judiciais do governo. Então, o que tem que ser feito é o governo criar nem que seja um ministério para acompanhar essas. Porque o que é moral aqui é imoral lá no Irã. Eu não sei como é que funciona a Meta, como é que funciona o Google, como é que funciona o Instagram, quer dizer, pelo resto do mundo, mas é impossível que elas se mantenham responsáveis por tudo que se fala, por tudo que se escreve, por tudo que se inventa, pô. Isso tem que ser, porque, inclusive, o que é verdadeiro para um pode não ser para outro país. Então, eu acho que é uma loucura. Esse relator dessa questão, inclusive, é o Dias Toffoli. O Dias Toffoli, você sabe, ele foi enfiado pela goela abaixo do Supremo pelo Dirceu, porque o Dias Toffoli não conseguiu ser aprovado nem em 2 concursos que ele fez para juiz, pô. E ele é o relator desse problema. E ele está caindo de pau nas Big Techs, achando que as Big Techs é que tem que ser responsáveis por isso. A fake news aqui. Como é que a Big Tech vai saber o que é fake news ou não, se não for uma coisa flagrante, visível, ostensiva? Como é que vai saber, pô? E como é que controla isso num planeta inteiro, com 7 bilhões de pessoas aí? Não sei, eu acho que o Supremo está querendo tirar o dele da reta e descansar na sombra dos seus altos salários e empurrar isso para a Big Tech resolver, e elas não vão resolver, porque vão tolher a liberdade de expressão, porra.
cara pode não ser a favor da democracia da forma como ela existe e se manifestar. Ah, não, não pode. Democracia só pode falar até onde vai a democracia. Se quiser ir além e propor outro tipo de regime, não pode. Isso é proibido. Isso não. Porra, não é assim que a banda toca. É. Bom, eu vou fazer uma pequena referência, então, ao que vem acontecendo aqui nos Estados Unidos. Estamos há mais ou menos um mês da posse do novo presidente, né, que já foi também o antigo presidente, o Donald Trump, e estamos assistindo diariamente a uma série de horrores com as notícias que saem dos cidadãos que são escolhidos por ele para ocuparem os cargos mais importantes, né? O ministro da Defesa é um alcoólatra, até aí tudo bem. Além disso, o estuprador, até a própria mãe dele disse que ele abusa das mulheres, a mãe do cidadão. Isso saiu aqui, deu para ler aqui. Deu para ler aí, né? E outros aí que até já foram afastados, né? O Matt Gaetz, que era acusado de pagar menores de idade para fazer sexo, foi, foi escanteado, ele já tinha renunciado à Câmara dos Deputados e depois acabou desistindo, até porque não havia maneira de continuar. Então, nós estamos aqui atemorizados com o que poderá vir aí pela frente com esse novo governo do Donald Trump. E você, eu pergunto uma coisa que eu li na imprensa brasileira hoje, uma notícia dizendo que parece que o Supremo Tribunal Federal vai decidir se o Alexandre de Moraes tem ou não idoneidade ou imparcialidade para julgar o Jair Bolsonaro? Como é isso? Não, Você não... não, 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 eu não tenho essa informação. Eu sei que há 2 dias atrás saiu na imprensa que os advogados do Bolsonaro estão querendo afastar o Alexandre de É Moraes. isso, estão querendo Mas, afastar, porque ele não, é, não. mas eu acho que isso aí é uma bola fora. Não vai, sabe, isso não vai causar tumulto na grande área do país. Eu acho que não. Acho que não, porque não tem sentido isso. O advogado não pode se meter e dizer. Ele tenta justificar lá, dizendo que o Alexandre é parte interessada, porque o Bolsonaro sonha ou tem pesadelos com o Alexandre de Moraes todo dia. Então, acha que é uma perseguição pessoal. E eu não sei se não é isso que os advogados estão lá alegando lá para tentar afastar o Alexandre de Moraes. Claro que eles acham que se afastar o Alexandre de Moraes e botar lá um Mendonça daqueles, que foi colocado pelo Bolsonaro, o cenário vai mudar completamente. Bom, Novaes, então, para encerrar, vamos voltar ao nosso primeiro assunto, para fazer uma pergunta. Então, o Botafogo, basta ao Botafogo o empate nessa partida contra o São Paulo? Como é que é? Basta um empate. Basta Basta um o empate. empate. Não, e você sabe que quarta-feira da semana que vem o Botafogo já vai estar lá em Doha, jogando Não, isso contra é que eu o falei. Pachuca. Não, Jogando vai contra o enfrentar o Pachuca, Pachuca do México a caminho de uma possível final final com o Real Madrid. contra o Real Madrid, o que seria um final de ano, como diz o nome do clube, glorioso para o Botafogo e enchendo de satisfação o John Textor, que fez realmente, ele talvez na ocasião não se desse conta disso, mas fez um excelente investimento e vai ter agora uma repercussão muito maior com o seu próprio clube no ano que vem nos Estados Unidos. Mas então, algum É, outro assunto, não vai? Diga lá. não, não, eu só quero me preocupar um pouco, porque o Botafogo vai jogar sem os dois zagueiros centrais titulares. O Barbosa foi suspenso, porque tomou o terceiro cartão amarelo, e o Bastos, o angolano, ainda está machucado e não vai entrar em campo. E eu não sei como é que o português lá, o Arthur Jorge, vai armar essa defesa. Mas tenho fé de que, de uma forma ou de outra, ao menos um o Botafogo consiga. Agora, o goleiro titular volta, né? O John. Volta, mas eu não sei se ele faria tantas defesas como fez o Gatito no jogo com o O Internacional. Tito é um veterano já, né? Parece que era a última partida que ele fazia pelo Botafogo, pelo menos foi o que eu li. Mas há um esforço aí, inclusive eu vejo isso no Facebook, postagens na internet, há um movimento para que o Botafogo mantenha ele, porque parece que o Botafogo não fez nenhuma proposta para renovar com ele até agora. Bom, E não, vem essa mas, então vou me despedir com uma notícia, que eu já estou com o meu novo website, vou ver se eu pego aqui rapidamente o endereço dele, espera aí um pega, instante. pega, pega, me dá. Porque nesse novo website, olha aí, está acabando o nosso tempo, mas nesse novo website está o nosso YouTube, já entra naturalmente. Vou ver se eu tenho tempo aqui, se não tiver, fica para a próxima semana. Não, então você me manda o link pelo Zap ou Não, mas eu queria que os nossos caros ouvintes, é só clicar
www.joseináciowerneck.com, tudo em letra minúscula e sem acento. www.joseináciowerneck.com, e você vai ver que o nosso YouTube já está nesse website, que, aliás, é bilíngue. É um website em português e em inglês. Mas, Novaes, Maravilha. ficamos Maravilha. aqui, então, até semana que vem. Para a semana. Tchau, tchau. Um abraço. Outro. Tchau. Obrigado.